Joel, quando o assunto é veículo elétrico, quase que no modo automático, a maioria das pessoas pensa somente em carros. Mas o universo da eletrificação vai de bicicletas a pequenos aviões e no meio estão os pesados. No Brasil, a curva de crescimento na venda de caminhões elétricos só cresce. 422 unidades nos 6 primeiros meses deste ano, contra 293 ao longo de 2021. Crescimento de quase 45% num curto espaço de tempo. Em 2018, por exemplo, quando projetos pilotos começaram a ser testados nas ruas, somente 3 veículos foram vendidos. Hoje, o nosso país é o único da América Latina que produz caminhões elétricos em série. Por isso, há modelos, inclusive, disponíveis à pronta entrega. E os clientes são os mais variados, explica o gerente de caminhões elétricos da Volkswagen, Argel Francischini. A gente tem mais demanda para entrega urbana, mas a gente tem clientes que nos surpreenderam. Que onde a gente aplicava o diesel, a gente está aplicando o elétrico. Para nós, sendo muito bom como entrar no mercado. E para o cliente isso é muito bom, porque ele não está enxergando dificuldades em implementar um veículo elétrico na frota que ele tem hoje. O primeiro caminhão elétrico feito no Brasil foi desenvolvido pela Volkswagen e batizado de e-Delivery. O veículo de categoria leve, modelo VUC, roda entre 110 e 250 quilômetros com cada carga completa na bateria, que é a autonomia do veículo. O preço é salgado, vai de 750 mil a 1 milhão de reais, pelo menos 2 vezes o valor de um caminhão movido a diesel. Há pouco mais de um ano, a Ambev recebeu a primeira unidade de uma parceria fechada com a Volks. Atualmente, a distribuidora de bebidas tem a maior frota elétrica do Brasil, 250 caminhões. Até 2023, serão 1.600. Para ampliação continuar saindo do papel, alguns desafios diários, explica o especialista em suprimentos e sustentabilidade logística da Ambev, André Ferri. Infraestrutura de recarga, o ritmo na redução dos preços dos veículos e o desenvolvimento de uma operação para veículos pesados e de longa distância, para que a gente não fique restrito só aos centros urbanos. O que nós temos que trabalhar hoje, soluções de financiamentos para as frotas, de construção de recargas, novos tipos de carregadores de bateria, desenvolvimento das baterias e o crescente aumento de eficiência que nós podemos ver nos veículos, vai garantir com que a gente ganhe velocidade nessa nossa jornada de eletrificar e deixar as cidades mais limpas. As baterias dos caminhões elétricos levam entre 1h30 e 3 horas para serem recarregadas. O processo quase sempre é feito durante as noites nos centros de distribuição das empresas, que é quando o sistema de energia está mais ocioso. Os 100 primeiros caminhões elétricos recebidos pela Ambev foram planejados para rodar somente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Hoje, os veículos já estão espalhados em 20 pontos do Brasil, entre Curitiba, Salvador e Fortaleza. Mas a ampliação da rota é como uma pedra no sapato das empresas que utilizam elétricos na frota, como o Magazine Luiza. Hoje, a empresa conta com 51 caminhões que realizam entregas em São Paulo e na Bahia. Em todas, uma margem de erro na carga da bateria precisa ser calculada, diz a coordenadora de meio ambiente do Magalu, Aletheia Madak. A gente está operando com 200 quilômetros de autonomia, só para a gente ter ali uma margem, né, de erro se acontecer algum problema. Mas é exatamente essa grata surpresa que a gente foi descobrindo empiricamente, né? Trabalhar com os caminhões elétricos dentro de São Paulo tem ajudado muito a gente a ampliar essa margem aí de quilômetros percorridos, justamente por conta dessa realimentação que eles têm, né, da bateria. Então parece que é quase infinita, né, quando a gente está dentro da rota de São Paulo. Assim como o Magalu, a frota elétrica da C&A também foi obtida por meio de parcerias com empresas de logística de transporte. A rede de lojas tem hoje 1/4 da frota verde e com isso já evitou a dispersão de 500 toneladas de monóxido de carbono pelo ar. O processo de substituição da frota também permitiu que, em tempos de inflação, a empresa evitasse reajustes constantes, segundo o head de logística e abastecimento da C&A, Marcel Modesto. Acaba sendo um benefício duplo, né? Um benefício para o meio ambiente e um benefício para o bolso do cliente, porque nós conseguimos manter uma logística com um custo controlado. Porque quando se fala na visão de frete, o custo do diesel ele vai variar de 40% até 60% do custo para uma entrega. Então, o combustível, sem sombra de dúvidas, para o Brasil, né, um país praticamente quase que continental,
ele e sempre será um ponto importante na manutenção dos preços, né? Projeções feitas pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores indicam que em 2030, até 26% dos veículos pesados poderão contar com novas tecnologias que não poluem ou poluem menos, como os elétricos e os híbridos. Em 2035, daqui a 13 anos, o número pode ser ainda mais significativo, 32%. O caminho até lá, entre outros fatores, passa pela necessidade de investimentos em infraestrutura, afirma o vice-presidente de veículos pesados da Anfávia, Gustavo Bonini. Importante também que essa infraestrutura ela também permeie as estradas, para que também contemple o transporte que aí começa a avançar, ou de longa distância, ou quando você está fazendo a migração de uma frota para uma outra região para atender um outro projeto de transporte que acaba surgindo. Então a gente entende que esse será um movimento natural, aumentando a procura, ela se inicia normalmente num fluxo fechado, como a gente chama, ou seja, aquele em que a transportadora e o usuário final, o embarcador, desenhou todo um projeto onde ele vai fazer a distribuição, a entrega do seu produto naquela região, ele já mapeou aonde será feita a recarga, né, ou o abastecimento do seu veículo, e ele vai, à medida em que a tecnologia também avança, tanto de autonomia, tempo de recarga, esses projetos vão aumentando, vão avançando e vão criando novos parceiros, né? O crescimento dos caminhões elétricos no Brasil influencia diretamente a indústria automobilística nacional, que também precisará receber investimentos. De acordo com especialistas do setor, o ponto de partida para o país continuar a crescer passa pela criação de uma política nacional de mobilidade elétrica. E é esse o assunto que traremos amanhã na série O Brasil a Caminho do Frete Elétrico na Rádio Bandeirantes. Ana.